Em teu seio, ó liberdade. É um verso que diz no nosso hino nacional brasileiro. A gente sabe que tudo que está acontecendo, a censura no país, é culpa da nossa falta de conhecimento, da falta de preparo do nosso povo, do abandono da educação Paulo Freire. E, por outro lado, nada do que está na política, não existe nada que esteja na política que antes não esteja na literatura. A nossa literatura é rica em situações que são proféticas, no futuro acabam acontecendo, como a história de 1984, no livro de George Orwell. Então, na nossa realidade, agora há poucos dias, o ministro Flávio Dino, o super-ministro do Lula, ele sempre se disse declarado comunista e está seguindo fielmente a cartilha comunista da Foice do Martelo. E o fato é verdade que nós temos que trocar até as letras das palavras quando a gente faz uma postagem nas redes sociais, troca as letras por símbolos para que os algoritmos ou os checadores lá não censurem as nossas postagens ou a gente não venha a ser processado ou perder a rede social por qualquer coisa que se fale contra essa ditadura que nós estamos vivendo. Então, o Brasil, quem poderia frear essa censura, essa ditadura do judiciário e a corrupção, seria o Senado Federal e a Câmara. Mas eles não fazem isso, não fazem nada, porque o presidente da Câmara e o presidente do Senado, eles são meros reféns do STF e da própria mídia também. E principalmente do ministro, que é o rei que manda aqui, né? Então, não adianta ninguém ou qualquer parlamentar pedir impeachment. Esses pedidos de impeachment aí dá até vontade de rir. Pedido de CPI dá vontade de rir, porque não é cumprido, eles não vão atender. Por que eles não atendem? Eles não atendem nem as prerrogativas que eles têm. A Constituição tem um artigo 53 que lhes garante a liberdade de pensamento, de manifestação, mas nem isso eles defendem. Tanto é que já deram provas aí que eles não estão preocupados nem com os próprios pais, estão preocupados com outras coisas. Então eu vou ler um texto aqui de um escritor gaúcho, Érico Veríssimo, um livro chamado Solo de Clarineta, que é uma autobiografia do escritor. Ele diz assim, ó, vamos ver, é uma metáfora, preste atenção nesse pequeno texto aqui. Abre aspas. O mínimo que um escritor pode fazer, numa época de atrocidades e injustiças, como a nossa, é acender uma lâmpada, fazer luz sobre a realidade do seu mundo, evitando que sobre ele caia a escuridão propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendemos o nosso toco de vela, ou em último caso risquemos fósforos repetidamente como um sinal de que não desertamos do nosso posto. Então ele quis dizer que esse homem viveu 2 ditaduras no Brasil. Primeiro, o Estado Novo de 37, que tudo era censurado, né? Livros, jornais, revistas, tudo era censurado, inclusive qualquer discurso. E depois veio a 64, aquele período militar que chamaram de ditadura, que também teve uma certa censura na literatura e nos jornais e nas revistas, porque eles estavam preocupados em censurar algumas manifestações, só que nada foi feito em termos de mudar a educação das pessoas. O próprio Partido Comunista não foi proibido, então não adiantou censurar nada. Censurar o que era escrito e deixar os comunistas soltos não resolveu absolutamente nada. Então, meus amigos, o que eu quero dizer com isso? Que o controle social é feito através de ditadores, de autoritários, com leis e decretos. Eles nem rasgam a Constituição fica lá inteirinha. Eles ficam desbordando com leis, decretos, medidas provisórias e vão apertando e arrochando e revogando coisas que estão em vigor, leis que estão em vigor. E uma ditadura socialista, ela promove o quê? O fim da propriedade privada, o fim da liberdade de expressão, a censura, acaba com os direitos de autodefesa das pessoas, com o desarmamento civil, proíbe as pessoas de ter uma arma legal, só os bandidos podem ter arma.
e para manter eternamente as pessoas como seus reféns. O projeto para a criação da Guarda Nacional, agora, dos mesmos moldes que o Nicolás Maduro lá e o Chávez fizeram na Venezuela, e tomaram o poder e passaram a governar de forma autoritária. Esse projeto foi entregue pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, comunista, né, ao ex-presidiário Lula, na semana passada. E vale lembrar que na Venezuela as forças armadas também foram extintas na mesma proporção que a Guarda Nacional deles ia crescendo. Eles iam passando armamento, equipamentos, pessoal para a Guarda Nacional e extinguindo as Forças Armadas. Aqui é mais ou menos isso que eles querem fazer. Eles querem transformar um exército para a proteção do ditador, né, e manipulado e controlado e comandado por ele. Como foi o estado ditatorial que o Maduro lá acabou criando? Então, alguém duvida que isso vai acontecer no Brasil? Eu não duvido absolutamente nada. Porque essa nova força de segurança que eles querem criar aí só poderia ser constituída após a aprovação do Congresso Nacional, por uma lei ordinária. Mas vocês acham que eles vão fazer isso? Né? Não. O Lula, ele pretende publicar uma medida provisória com efeito imediato, né, que permitirá a implantação do projeto antes mesmo que a análise legislativa lá do Congresso aconteça, e nesse tão sonhado projeto da esquerda vai antecipar, vai abreviar a venilização do Brasil, que mais rapidamente, né, que já previamente acontece, e dias terríveis vão se suceder no horizonte. A gente está vendo o que acontece aí. Então, pessoal, a única maneira da gente tentar remediar isso e abrir os olhos é a literatura, é o cinema, é a gente se atualizar, aprender, se informar. Mas não é para aqueles youtubers que pedem pix que vocês vão se informar. É literatura, leitura e cursos. Então, eu vou deixar para vocês aqui um livro muito bom. Está de graça na internet, tem um site ali do Lê Livros, de graça. O Imbecil Coletivo é uma obra muito famosa do Olavo de Carvalho, que ele diz que as pessoas são idiotas úteis, não sabem que coletivamente estão sendo imbecilizados e sendo levados para o matadouro sem prestar atenção no que está acontecendo à sua volta. E a ditadura está nos comendo por uma perna. E tem um livro também aqui, um filme, A Guerra dos Canudos, tá de graça, vou deixar o link aqui, vocês podem ver. É um filme que fala sobre a desgraça que foi a República, implantada em 1889, através de um golpe de Estado, e que trouxe toda essa tirania, impostos, corrupção, né, desmandos, né, gente mamando no governo que não faz nada. Temos 513 deputados, que isso aí não precisava existir se fosse um outro regime. Mas nós temos esse regime, infelizmente. Então, pessoal, por favor, se inscreva no meu canal, César Ramos do Extravox. Vamos começar a parar, a pensar, porque talvez a pessoa, nesse momento, não esteja sentindo os efeitos de uma ditadura. Quem mora no interior do Brasil ainda não sentiu ainda, porque talvez não tenha internet, talvez não tenha sido ainda processado, mas vai sentir os efeitos da inflação, o efeito lá, por exemplo, no Nordeste, a pessoa já está sentindo, que eles mandaram fechar as comportas lá para não levar água para o Nordeste. As pessoas já estão sofrendo, carregando água na cabeça, dependendo de caminhão-pipa, a escravidão está apertando, eles tiraram a internet também em muitos lugares que o governo anterior tinha colocado, e a situação de desemprego, de pobreza, de miséria aumenta mais e mais e mais. Agora, a miséria de hoje eles culpam o governo passado. Não, é eles que estão fazendo isso, que as coisas estavam muito bem. Agora, no fim do ano, vocês me cobrem uma inflação aí de 20% e mais desemprego, mais pobreza, mais violência, e o país sendo relegado ao quinto plano na ordem mundial. Até mais, pessoal.